Capítulo 36. SOSSS. Em 4 de junho de 1942, morre Reinhard Heydrich. Funeral com honra, sem prece. Um braço forte dentro da fortíssima organização SS. Entidade criada para proteger dirigentes do partido nazista em ocasiões públicas como discursos. Sendo, em 1925 pela obsessão de Adolf, reorganizado seu curso. Segundo ele, para se prevenir de uma traição tal qual a que levou à derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Criando agora um corpo de elite militar e de segurança, com soldados com boa formação política para fortalecer inteligência por trás da sua vingança. Além de terem de ser fisicamente puros de raça, em semelhança. Minha honra é a lealdade, lema ostentado pelos integrantes evocando a sociedade hitlerista integral fidelidade. Uma pequena unidade que virou um exército de 1 milhão de homens a fazer atrocidades na humanidade, de grande influência no Terceiro Reich que perdia uma peça-chave, mas ainda comandado por Heinrich Himmler, mantinha identidade. Toda a cúpula nazista presente no enterro. Ele foi um dos maiores nazis. Um homem com coração de ferro. Um dos mais implacáveis inimigos daqueles que se opõem a este reino, frases do próprio Hitler. De íntimo nocivo e patológico, o primeiro. Dias após o atentado, os autores localizados. No alto da igreja de São Cirilo, em Praga, Jan Kubiš e Józef Gabčík, ex-soldados tchecoslovacos recrutados por forças britânicas, pela SS cercados. E se suicidam para não serem capturados. Honrados. Dizem que Reinhard Heydrich tinha sangue judeu. Algo que ainda não estava nos livros de Pauline, já com 16 anos, no liceu. Mas que Ernesto riu, ao ouvir dizer em um fronte europeu. Capítulo 37. Marcas mentais. Antes de ser um soldado italiano em operação na França, Ernesto havia sido pintor de paredes em sua terra natal, encurtando a infância. Ofício que veio como herança familiar e que começou a executar na vizinhança até se alistar no serviço militar. Aparências modificando. Rolo sobre tijolo e a tinta ia secando. Mas muros, agora em escombros, era o que em suas vistas mais ele via passando. Quanta diferença! Quanta decadência! Por fora um adulto de 24 anos batendo continência. Por dentro, um jovem a milhas de casa, servindo ao governo, de arma na mão, que um dia foi forçado a abrir mão da adolescência. Quando tudo acabasse ainda teria um emprego, mais uma experiência e tudo para reconstruir. Era o seu conforto. Mas antes era vencer o medo, ter paciência e ordem seguir, para não ser morto. Um constante desconforto. Que o acompanhava desde a Rússia à Iugoslávia, quando por lá passara, em missão de porto a aeroporto. O bem e o mal, usando o campo aeronaval, e a paz perdendo espaço de vez. Em 4 de junho de 1942, persiste a batalha entre Japão e Estados Unidos agora no capítulo de um atol chamado de Midway. Dizem que o Oceano Pacífico não tem memória. Mas certamente guarda muitas histórias. Como aquele baú onde tudo se põe e se perde no fundo. Misturando a lembrança do primeiro livro, de uma roupa que gostava, ou da primeira boneca ganhada, junto à recordação dela sendo queimada, fazendo parecer o fim do mundo. Para Pauline, um dia, uma faísca de um fogareiro na celulose do brinquedo fez não sobrar nada. Para Ernesto e o mar, tudo que caía em volta deles, em suas almas ficaram marcadas. Capítulo 38. Ordens Supremas. Em 24 de junho, de Gaulle firma acordo com movimentos de resistência franceses fortalecendo a libertação nacional. Revigora-se o espírito de luta por liberdade e a França tem uma potência bilateral com a aliança do general. Mais jovens se encorajam. O civismo, que andava sumido, novamente se estimula. Jorge, irmão de Pauline, estudante de colégio marista cada vez mais, em segredo, se atrai pela resistência enquanto a menina, uma aula cabula. Estranhamente não vai ao cinema ou encontrar uma amiga. Sozinha, volta para casa, um pouco amuada, e por estar calada, os pais intriga. Nem ela sabe explicar direito. Não dói nada.
Só uma espécie de aperto no peito. Angústia. Prenúncio de dias ainda mais difíceis chegando nos ventos dos novos tempos. A mãe também andava diferente. Mais nervosa, suas rápidas saídas e voltas de casa estavam mais frequentes. O pai era conivente. Chega o mês de julho. E na Polônia, de 16 a 22, começa uma deportação sistemática de judeus do gueto de Varsóvia para um novo campo de extermínio Treblinka. O terror se intensifica. De barbárie e insônia, uma nova colônia. Por ordens do governo Vichy, o apertado bairro judeu seria despovoado. Mas o mal não havia acabado. Depois de tijolos e arames farpados, a hora da limpeza total havia chegado. Os nazistas invadindo. Arrastando coisas e vidas destruindo. Estrondos. Tombos. Escombros. Ruas vazias, nem pombos, e trens da morte partindo. Cheiro de sangue, concluindo o extermínio. Talvez quem foi mal, viveu mais que pensou viver. Quiçá, quem foi bom, partiu antes de adoecer. Um contratempo. Pondo mais dias tristes, no varal do tempo. Capítulo 39. Mês de raiva. A aflição de Pauline havia passado. Nem precisou ir médico dar atestado. Parecia ter sido apenas sintoma de um corpo indisposto. Boas noites de sono ajudaram. E repouso. Agora é agosto. Completa-se 28 primaveras do início da Primeira Guerra e 8 anos de Hitler como Führer-chefe de Estado da Alemanha. Para o nazista ainda é pouco. Talvez também por essas, a fama do mês, ser de cachorro louco. Nos Estados Unidos, um pouso forçado. No dia 8 alemães tentam suicidamente bombardear Nova York. 2 são presos e 6 executados. O radar da América do Norte evita mortes. O sonar da América do Sul não tem a mesma sorte. Os cargueiros brasileiros Baepend e Araraquara são afundados nas costas do Brasil pelo submarino alemão U-507, dia 15, daquele maldito mês. 401 pessoas vitimadas e violações de leis afundadas, logo depois, levam o gigante quente país, onde mais se fala português, a declarar e ficar em estado de guerra contra germânicos e italianos de vez. É o fim das ainda existentes neutralidades. E continuação das traições que nutrem eternas rivalidades. Já que em outro enorme território, mais afastado e gelado, começam ataques aéreos a uma importante cidade, Stalingrado. Na então União Soviética. Prova que nem todo pacto de não agressão se assina com ética. As primeiras unidades alemãs se aproximam da comunidade no dia 23. Stalin, líder da URSS, diz: nenhum passo para trás, com avidez, altivez e solidez. Ordenando para a população geral, a frase que vira slogan oficial de reação ao avanço inimigo em sua nação. Tirando o pino da granada da mais sangrenta subbatalha que se teve noção. Capítulo 40. Reações adversas. Stalingrado era a principal cidade industrial da região do rio Volga. O mais longo curso de água da Europa. Uma importante rota para a eventual progressão da ofensiva de Hitler até Moscou, abrindo caminho com suas tropas. Um novo troféu para o seu âmago. Dominando e passando, o sucesso estava garantido. Sem temer o inimigo, pensava com ânimo. Por isso, de julho a setembro de 1942, Adolf maneja e empenha toda sua força militar no leste, executando um plano. Forçando seus homens a agirem o mais rápido possível, repetindo a já famosa prática de ação batizada de Guerra Relâmpago. Perigo e engano. O grande ataque à cidade se inicia no dia 13 daquele mês 9. Ao passo que outras peças, do enorme tabuleiro de estratégias do mundial conflito, se movem. Dia 15. Um porta-aviões americano é afundado por um submarino do Japão, nas Ilhas Salomão, águas do nada Pacífico Oceano. Mais choro, mais gritos, de parentes e amigos distantes aflitos, e lá se vão mais jovens para o encontro bendito que o combate promove todo ano. Ninguém mais se entende. Toda tentativa de paz falha.
Sangrenta batalha dentro da maior delas e o globo vira uma fornalha. Quente também está Pauline, na França, de novo em casa. Meses depois daquele estranho sintoma, ele voltou, fazendo a jovem arder em brasa. E angústia como companhia. Repouso e reza como nova receita para voltar a ficar sadia. Por coincidência, Ernesto também suava frio num acampamento militar. Reação de uma injeção para tonificar o pelotão e tudo poder aguentar. Assim, o que era, ele maduro sabia. Já para ela, menina, a surpresa viria em questão de dias.